Tô falando do Flamengo, que ontem recusou proposta por Wesley, recusou proposta por Fabrício Bruno, não tá querendo vender ninguém, o Flamengo. Deixa eu dar o meu bom dia para quem conhece muito de Flamengo, já recebi aqui no De Placa com a salva de palmas dos meus Claro, amigos. sempre. Monique Danello, uma salva de palmas para ela, já presente aqui com a gente. Feliz ano novo, viu, Monique? Um abraço para você especial. E queria que você trouxesse essa informação aí. O Flamengo não tá querendo vender ninguém, não vai sair Fabrício Bruno, não vai vender o Wesley. Que história é essa aí que o Flamengo Cruzeiro tá quer recusando comprar todo mundo, tudo cara. que é proposta, Monique. Um beijo pra você. Um beijo para vocês, bom dia para todo mundo, um feliz 2025 para todos nós, né? Para quem nos assiste também, que seja um ano de muita saúde, que é o principal. O Flamengo está começando esse ano de 2025 meio devagar, né? Dá para a gente dizer assim, porque é uma mudança de diretoria e muita coisa para avaliar. Chegada de novos integrantes no departamento de futebol, no comando do Flamengo como um todo, e ainda é um momento assim de entender o terreno. Por exemplo, a parte financeira, né, Otávio? Porque o Flamengo é um clube que nos últimos anos a gente se acostumou a ver muito forte no mercado, nas janelas de transferência, e dessa vez a gente não tem muitas notícias do Flamengo em busca de reforços no mercado. A gente sabe que há o desejo, né, de repor a ausência ali do Gabigol, trazer um outro atacante, mas tudo muito inicial ainda. Por quê? Porque agora que essa nova diretoria está tendo acesso, de fato, aos números, ao que o Flamengo tem em caixa. A gente sabe que o Flamengo fez um investimento muito grande para a compra do terreno do estádio no fim da gestão do Rodolfo Landim. Então, o que se tem conhecimento, ainda sem a nova diretoria divulgar detalhadamente, é que o valor que tem em caixa é um valor muito baixo, e o Flamengo, a tendência é que seja um Flamengo menos agressivo nessa janela de transferências do início do ano e que traga, talvez, reforços de peso maior mais para o meio do ano para a disputa do Super Mundial. E isso, eu estou falando isso por quê? Porque passa também por essa recusa, né, de propostas e de entender ali o que fazer com o elenco. Começando pelo caso do Fabrício Bruno, que eu acho que é diferente, porque o Flamengo até entende que poderia vender o Fabrício. A gente tem que relembrar, né? O Fabrício foi um jogador que foi titular absoluto do Flamengo por muito tempo, ganhou espaço na seleção, mas desde que o Felipe Luiz assumiu, o Fabrício deixou de ser titular. E o Felipe tem um entendimento diferente ali do que ele faz com as peças na zaga. Então, por tudo que aconteceu nos últimos meses e internamente se entende que é possível negociar o Fabrício, e o staff do jogador e o próprio jogador também entendem que talvez seja melhor ter uma oportunidade em outro lugar, mas isso precisa ser bom financeiramente para o Flamengo. O Cruzeiro apresentou ontem essa proposta oficial, 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Fabrício, e o Flamengo recusou a proposta porque não quer vender o Fabrício? Não exatamente. O Flamengo estaria disposto a abrir mão do Fabrício se fosse uma proposta irrecusável, porque a partir do momento que abrir mão do Fabrício, vai ter que ir ao mercado para se reforçar. Já não tem mais o Davi, então tem o Léo Pereira e o Léo Ortiz, tem o Cleiton, que veio da base e que vem ganhando espaço com o Felipe, mas é isso. Então o Flamengo, liberando o Fabrício, vai precisar se reforçar, e o clube entende que para liberar teria que ser uma proposta irrecusável, e na visão do Flamengo não é uma proposta irrecusável essa que está na mesa, ainda mais ficando com 50% dos direitos econômicos do Fabrício, que já tem 29 anos, e no entendimento do clube depois seria difícil renegociar, né? Então, é mais ou menos esse o panorama do Fabrício, que é o primeiro assunto que está aí na tela, se vocês quiserem comentar antes da gente entrar no Wesley, mas é uma negociação que ainda está em curso, é importante a gente dizer isso. Não é uma proposta que foi recusada e o assunto está encerrado. A negociação está rolando, está na mesa, então é possível ainda que o Cruzeiro apresente uma nova proposta e que o Flamengo aceite essa proposta, levando em consideração todos esses fatores que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá. No caso do Fabrício Bruno, opinião de vocês, eu acho que tem alguns pontos aqui e a Monique trouxe alguns deles, né? O primeiro, essa proposta é 3 vezes menor do que o que o Flamengo recebeu por ele no ano passado, aquela proposta do West Ham, né? Que era de 15 milhões de euros, mas num outro contexto, a Monique lembrou, ele era titular do time, ele estava pegando seleção brasileira, tinha ido bem naqueles amistosos iniciais lá com o Dorival. Hoje ele é um reserva do time, os titulares Léo Pereira e o Léo Ortiz.
E tem esse lance também da mais-valia, né? Dessa proposta inicial do Cruzeiro. Ah, dou 5 milhões de euros aqui, talvez um valor mais baixo, mas o Flamengo fica com 50% de uma negociação futura. Só que ele é um cara que já tá beirando os 30 anos, né? Vocês entendem que é um bom negócio pro Fabrício Bruno, pro Flamengo? Como é que vocês veem essa negociação? Eu acho que se de fato há o entendimento de que o Fabrício Bruno não é um titular na cabeça do Felipe Luiz, né, muito na linha do panorama que a Monique traçava para a gente, pode ser muito interessante para o Fabrício, né, do ponto de vista do Fabrício, buscar um clube onde ele possa ser titular. E a gente está falando de um clube que está investindo, que está trazendo outros jogadores de peso, caros. Então, provavelmente tem ambições aí grandes, importantes na temporada, né? Metas ousadas para bater. E eu acho que isso motiva o Fabrício Bruno. Agora, a questão de valores, geralmente os clubes jogam muito duro com o mercado interno, porque você tem a possibilidade de estar reforçando um rival. É diferente o caso do Fabrício Bruno, por exemplo, do caso do Paulinho saindo do Atlético e indo para o Palmeiras, porque ali saiu um titular absoluto e o segundo melhor jogador do time com tranquilidade, né? Só que aí foi um valor muito mais alto. Acho que o Flamengo não vai chegar no valor que se chegou na contratação do Paulinho pelo Palmeiras. Mas o Flamengo entende que pode melhorar essa proposta, entendendo que para o mercado interno você tem que jogar mais duro mesmo e pela situação financeira. Por mais que o caixa esteja abalado com o investimento do estádio, ainda é um clube que arrecada na casa de bilhão e que não precisa vender na primeira proposta, né? E de repente uma dessa aí o Flamengo pode esticar a corda, não só financeiramente, mas de olho em algum jogador do Cruzeiro também, né? Então, porque é o seguinte, o Cruzeiro está muito forte no mercado. Ontem a gente falou sobre o Cruzeiro aqui, a informação que se tem é que o Cruzeiro também está contratando um jovem zagueiro argentino do Vélez, que jogou muita bola. É o Valentim Gomes. Valentim. Aí agora contrata o Fabrício Bruno. Já tem zagueiro lá. O Cruzeiro, no meu modo de entender, acho que está começando a disparar para tudo quanto é lado. Isso vai dar problema lá na frente. Ah, tem 3, 4 competições no ano. Tá bom, beleza. Vai fazer o que com o Caio Jorge? Caio Jorge vai ser reserva desse time. Você vai tirar Dudu, você vai tirar Gabriel Barbosa. O Fabrício chega por 5 milhões de euros, 30 milhões de reais, perfeito? Um pouquinho mais até, né? Vai tirar o cara não vai jogar? Você traz um jovem argentino promissor, o cara vai ficar no banco. Se você faz um elenco repleto com jogadores caros, isso vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde. Não adianta vir com esse negocinho que não vai dar, porque dá problema. Dá problema. O problema é dar time ruim, né? Pra time ruim, não. O cara quer jogar. Você precisa de elenco pra sobreviver. Precisa de elenco, mas não adianta contratar jogador ruim. Mas não, Mauro. Você tem que contratar jogador também mediano. Você não pode contratar só jogador como o Mauro já me ensinou, é a dor de cabeça boa. Dor de cabeça boa. Dor de cabeça boa. Depois dos terríveis do Cruzeiro, você vai reclamar que está contratando jogador bom. É o Diniz que vai ter que organizar isso. Vocês conhecem futebol tanto quanto o cara desse fica no banco, o bico vira desse tamanho aqui. Se arruma problema dentro do vestiário, pelo amor de Deus. Vocês não estão começando hoje. Eu tô um pouco contigo nisso. Obrigado, porque o Cruzeiro, ele contrata caras que, além de medalhões, eles foram o maior ídolo do seu respectivo clube no século. Falou isso aqui ontem. E aí você vai tirar o cara. Você vai trazer o Dudu, tu vai começar no banco. Vamos contratar os caras mais ou menos para não ter problema de relacionamento. Você contrata o cara bom e o mais ou menos para ser reserva. Não dá pra você contratar 2 bons na mesma posição. Mas se você traz... O Bruno e o Gomes podem jogar juntos. E o menino que tá vindo do Vélez? Fica no banco? O Gomes é que é minha mãe. Mas ele é um menino, ele pode vir pro banco. Qual o problema? Ele é um garoto que tá saindo do futebol argentino. Tá saindo do futebol argentino pro futebol que paga muito mais, que é o futebol brasileiro, um mercado muito mais forte, e ele vai buscar espaço aqui. Mas do jeito que ele tá sendo cobiçado, de repente ele escolhe não ir pro Cruzeiro, vislumbrando isso. Pô, lá eu posso ser reserva, eu vou pra um time que eu vou ser titular. Você começa a tirar pra tudo quanto é lado, você vai acertar o seu pé, mal. Não é bem atirar pra tudo quanto é lado. Mas pensa, né? O cara pode imaginar, pô, talvez eu recuse a proposta, porque lá talvez eu não jogue. Mas, amigo, talvez você jogue, seja titular, vire ídolo. De um time que tá... Eu acho um ótimo negócio para o Cruzeiro, por esse valor, se for esse valor que não deve ser. Não tô só falando do Fabrício Bruno, tô falando do pacote total que o Cruzeiro tá fazendo. Eu acho um ótimo negócio para o Fabrício Bruno se ele for para o Cruzeiro. Acho ótimo para o Cruzeiro e ruim para o Flamengo. Se o Flamengo eu mantenho. Primeiro porque saiu do Davi Luiz. Eu acho que ele ainda tem potencial para render no Flamengo, como já rendeu em nível de seleção brasileira. E por 5 milhões de euros, e não só pela proposta dos 15 anteriores, razoavelmente recentes, mas pelo potencial dele. Eu sou Flamengo, por essa quantia eu não faço negócio. Tá, eu tô falando do pacote completo. Eu entendi. Tá, porque vamos lá. Entendi sem entender. Quantos
Reforço o Cruzeiro já trouxe. Trouxe Gabigol, Bolazier, Bolazier, Alguns Eduardo, deles eu discuto. Fagner. Sim. Fagner. Agora, se for esse, Tô negociando. 6. Qual o problema de trazer 6? Nenhum problema. Não, e de Não, é todos bom esses, manter o time se o botar o Valentim Cruzeiro de Gomes 2021, vier, é então. o único jovem. Então, mas a gente... Sim, o Botafogo acabou de ser A gente campeão tá de falando tudo de com o perfil, elenco né? mais A gente tá rodado. falando de perfil. E a gente fala Pode de... dar O Gabigol certo, tem pode dar 28 para errado. A 29. gente critica muitas vezes elencos que são curtos, que não dão Sim. opção para o Pô, treinador. O Eu Cruzeiro acho está que tem que ter montando o um elenco rico de Também opções. acho, mas muito cara, cobra, que quer jogar, dá problema. Vocês sabem que dá problema. Ah, meu amigo, Vocês mas sabem aí disso. é do jogo. Vocês estão se fazendo aí de tontão. Vai mas ter vocês trabalho, sabem que dá você problema. tá querendo criar que o Diniz polêmica vai aqui ter desnecessária. trabalho, Polêmica, vai. não. Que o Diniz vai ter Que trabalho. vai ter vai. trabalho, a gente sabe, falamos bastante sobre Aliás, isso ontem. ele pra precisa não reiterar. trabalhar, né? Porque ele não tem trabalho. Faz tempo que não trabalha também o Diniz. O trabalho não tá Faz legal, tempo. mas... Ô, Monique, porque além do Fabrício E a Bruno, Monique concorda comigo, hein? Flamengo também tá querendo manter o Wesley, né? Que recebeu proposta para ir para fora novamente e dessa vez o Flamengo recusando prontamente o seu lateral direito, esse sim titular do time, né? Conta um pouquinho mais pra gente aí dessa proposta pro Wesley, que essa é uma outra negociação que também envolve bastante grana, né? Pior que eu concordo em partes com ele, Obrigado. mas tudo bem, não vamos desenvolver. Sobre o Wesley, é uma situação diferente, porque o Wesley é um jogador que se valorizou muito nos últimos meses, é um jogador que chegou a ser vendido, né, de boca ali, mas Pra Atalanta, né? acabou Vendido não e se desvendido. concretizando. É demais, né? Uma questão de prazo ali que o Flamengo não concordava, enfim, né? Essa foi a versão do clube e na ocasião o negócio foi interrompido ali depois de ter um ok do Flamengo para a Atalanta voltou atrás, enfim, aquela confusão toda que a gente acompanhou, mas naquela ocasião era uma proposta que chegaria a 20 milhões de euros pelo Wesley, né? Contando com bônus, eram 16 milhões inicialmente, mais 4 de bônus. O Wesley já tinha recebido também uma proposta anterior da Premier League, de um time da Premier League, do Bournemouth, foi 12 milhões de euros, se eu não me engano, e depois essa proposta da Atalanta de 20 milhões de euros, e o negócio acabou não saindo. E no fim das contas, né, aquela coisa que a gente fala do destino, eu super acredito, não aconteceu e acho que foi o melhor para o Wesley, porque de lá para cá ele se valorizou muito, a chegada do Filipe Luís ajudou demais, o Wesley virou titular absoluto do Flamengo. Antes era um momento em que o melhor era sempre quem estava no banco, ficava aquela coisa de Varela, Wesley, um ciclo ali que não terminava. Hoje acho que o torcedor do Flamengo tem plena consciência de que o Wesley é o titular do time e ele entregou muito com o Felipe. Vocês vão lembrar que a gente até debateu aqui quando aconteceu o corte na seleção brasileira na lateral direita, da possibilidade, né, do Wesley ser chamado para o lugar do Wanderson, porque era um jogador que estava no radar ali muito forte no fim de temporada, esteve na seleção do campeonato. Então, quando o Aston Villa apresenta para o Flamengo uma proposta de 15 milhões de euros, né, 96 milhões de reais, quase 100 milhões de reais, parece uma proposta que enche os olhos, mas não por um jogador que valorizou muito nos últimos meses e que tinha ali no meio do ano passado uma proposta de 20 milhões para sair. Então, hoje a situação com o Wesley é completamente diferente. O Flamengo não vai vender o Wesley por qualquer coisa, né? Não que 15 milhões sejam qualquer coisa, mas o que eu quero dizer nesse sentido é um jogador que se valorizou muito, que é titular absoluto na posição. Aí é outro caso, se vende o Wesley agora, vai ter que repor, porque só tem o Wesley e o Varela altamente questionado. Então, a questão é essa, né? Foi uma proposta prontamente recusada, porque por esses valores o Flamengo não começa nem a conversar pelo Wesley. Eu acho que a Monique tocou num ponto ali que, no meu ponto de vista, é crucial, assim. Repor o Wesley é muito difícil pro Flamengo. É uma posição que é muito carente no mundo inteiro, né? E não falou, é de hoje. Se falou em Danilo, né? Se falou em Danilo, né? Não fica na Juve. E aí? Na diretoria passada, esse assunto era muito forte, né? Agora, chega um novo diretor de futebol, diretor técnico, né? Na verdade, a gente não sabe qual é a visão que o Boto tem em relação a isso. Se fosse o Flamengo gestão Landim, esse namoro já estava rolando, eu acho que teria uma grande possibilidade dessa conversa avançar. Só que a questão agora é que é essa, né? É tudo muito novo.
E no futebol, nesse momento, o Flamengo só tem 2 pessoas ali trabalhando, que é o Bap e o Boto. O Boto tocando tudo como um homem forte ali do futebol e o presidente envolvido diretamente com o futebol. Então, é muito difícil entender qual é o pensamento e quais serão os próximos passos, porque está tudo muito inicial. Então, não sei se o Danilo vai ser um jogador que, na visão dessa diretoria, novamente vai valer, né, um esforço ou fazer alguma coisa no sentido de tentar repatriar o Danilo. E volta naquilo, Otávio, que eu falei lá no começo. Não é um momento em que o Flamengo financeiramente está disposto a ser agressivo no mercado. Então, se ele tiver propostas para vender jogadores, o Boto até falou um pouco sobre isso na entrevista coletiva, ativos do clube, jogadores da base, né, que tem potencial, que tem possibilidade. Agora, vender jogadores titulares ali do time sem ter a condição de repor nesse momento e sem ter uma força financeira para ir no mercado buscar a altura. Então, acho que tudo isso está sendo ponderado, tanto que quando ele fala do atacante, ele fala, pode ser que a gente traga um jogador que não seja um nome de impacto, ou pode ser um nome de impacto. O importante é a gente trazer um jogador que tenha rendimento, que entregue o que o Felipe precisa nesse momento para substituir o Gabigol. E o torcedor não tem que sorrir em janeiro, tem que sorrir em dezembro, quando ele fala, né, sobre o torcedor ficar empolgado com alguns nomes que foram falados, tipo Roger Guedes, Firmino, enfim. Então, acho que é mais ou menos nessa linha.